Olá, alunos do nono ano! Aqui é o professor Odalício e vamos para mais uma aula. Nesta semana nós vamos ver zeros da função quadrática. Então, vamos lá! Olha só, os zeros da função quadrática y, que é igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c, são os valores de x para os quais y é igual a zero. Então, achar os zeros da função quadrática equivale a resolver a equação do segundo grau. Em umas semanas anteriores nós aprendemos a resolver a equação do segundo grau, pessoal. Ax ao quadrado mais bx mais c que é igual a zero, onde o nosso a tem que ser diferente de zero, ou seja, o a sempre tem que existir. Então vamos lá. Zeros da função quadrática. Exemplo de número 1. Dada a função y, que é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, obtenha os zeros da função. Para obter os zeros da função, você tem que resolver a equação do segundo grau. Olha só, aqui nós temos a equação, a mesma que está lá em cima. O nosso a é igual a 1, o b é o menos 5, o c é igual ao 6. Primeira formulazinha do delta, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual, no lugar do b, o menos 5, vezes, ao quadrado, aliás, menos 4 vezes o a, que é o 1, vezes o c, que é o 6. 5 ao quadrado é 25, menos ao quadrado é igual a mais, aqui sempre dá um número positivo, e menos vezes mais é menos, 4 vezes 1, 4, que vezes 6 é 24. Delta é igual a 25 tira 24 é igual a 1. Então vamos continuar na nossa fórmula geral da equação do segundo grau. A mesma equação está aqui, A1b menos 5 e C6. A fórmula de Bhaskara é menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta, tudo isso dividido por 2 vezes a. A nossa fórmula fica assim, menos b, no lugar do b você coloca o menos 5, mais ou menos a raiz quadrada que nós encontramos agora, o nosso delta, que é o 1, dividido por 2 vezes o a, que é o 1. Vamos resolver. Menos e menos é mais 5, mais ou menos a raiz quadrada de 1 é igual a 1. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, que é igual a 2. Vamos separar essa turma aqui, ó, mais 5 mais 1 sobre 2 e mais 5 menos 1 sobre 2. Resolvendo, 5 mais 1 é 6, que dividido por 2 é igual a 3. E 5 tira 1 é 4, que dividido por 2 é igual a 2. Pronto, acabamos de encontrar os zeros da função, que é o número 3 e o 2, colocando na ordem o 2 e o 3. Dessa forma aqui, pessoal, os zeros da função são os resultados que nós acabamos de encontrar, o 2 e o 3. Tá, como que a gente faz o gráfico agora? Se o nosso a é igual a 1, o nosso 1 é positivo, a parábola tem a concavidade voltada para cima, ou seja, tem a curva virada para cima. E o nosso delta também deu 1 agora. Isso quer dizer que o nosso delta é maior do que zero. Quando o delta é maior do que zero, a parábola corta o eixo x em 2 pontos, claro, no ponto 2 e no ponto 3. Aqui está o gráfico, a linha do x, você coloca o ponto 2 e o ponto 3. Como o a é positivo, você sabe que a curva é virada para cima, pegando o 2 e o 3, ok? Vamos para o nosso exemplo de número 2. Dada a função y, que é igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 9, obtenha os zeros da função. Vamos resolver tudo novamente. A igual a menos 1, b igual a 6 e c igual a menos 9. A fórmula do delta, o nosso b igual a 6, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é igual a menos 9. Resolvendo tudo isso aqui, 6 ao quadrado é 36, menos e menos é mais, e menos é menos. 4 vezes 1, 4, e 4 vezes 9, 36. Delta é igual a 36 menos 36, 0. Continuando na fórmula da equação do segundo grau, a mesma equação, o a é menos 1, o b é 6 e o c é menos 9. Aqui está a nossa fórmula, substituindo nós temos menos mais 6, que é o nosso b, mais ou menos a raiz quadrada de quem? Do zero, que a gente acabou de encontrar. Tudo isso dividido por 2 vezes o a, que é o menos 1. Vamos resolver. Menos e mais é menos 6, mais ou menos com a raiz quadrada de 0 é 0. E 2 vezes menos 1 é menos 2. Separando isso aqui, fica menos 6 mais 0 sobre menos 2 e menos 6 menos 0 sobre menos 2. Vamos resolver? O 0 não vale nada, então fica menos 6 sobre menos 2.
6 por 2, 3. E menos é mais. Novamente o zero não vale nada, ele deixa de existir, fica menos 6 sobre menos 2. E o mesmo resultado, 3. Bom, encontramos 3 e 3? Não, dizemos que encontramos apenas o número 3. Coloquei aqui, ó, os zeros da função seria 3 e 3 apenas para entendimento, mas é apenas o número 3. E o gráfico, o nosso A é o menos 1, tá? É um número negativo, a parábola tem a concavidade voltada para baixo, ou seja, o nosso U, a nossa curva fica virada para baixo. E a outra definição aqui, quando o delta é igual ao zero, que aconteceu agorinha, a parábola corta o eixo x em apenas um ponto. Qual é esse ponto? No ponto 3. Olha aqui o nosso gráfico, sabemos que o A é negativo, então a curva ficou virada para baixo, temos apenas um ponto que é o 3, e a parábola corta, ou seja, tangencia o eixo x em apenas um ponto. Beleza? Vamos para o nosso exemplo de número 3. Dada a função y, que é igual a x ao quadrado menos 2x mais 5, temos aqui, obtemos os zeros da função, o nosso a é o 1, o nosso b é o menos 2 e o nosso c é o 5. Então, o delta b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, o nosso b é o menos 2, menos 4 vezes o a, que é o 1, vezes o c, que é o 5. Resolvendo, 2 ao quadrado é 4, aqui sempre fica positivo. Menos e mais é menos, 4 vezes 1 é 4, que vezes 5 é 20. 4 tira 20, 16 negativo. Na definição, pessoal, de equação de segundo grau, quando você encontra um delta com valor negativo, você não existe, no caso, o valor ao x, valor favorável ao x. Então, se fosse para a gente definir já o conjunto verdade, ficaria verdade igual ao conjunto vazio. Mas aqui a gente tem que fazer o gráfico e considerar esse resultado. Como? Não encontrando o valor do x, você vai direto para o gráfico dessa forma aqui, ó. A função não tem zeros, não obtivemos os resultados. Então o gráfico, sabemos que o nosso a é positivo, a parábola tem a concavidade voltada para cima, o nosso u fica virado para cima, a nossa curva virada para cima, e o nosso delta deu um número negativo, então a parábola não vai cortar o eixo x dessa forma aqui, ó. Como não houve resultado, não há nenhum número favorável aqui para a linha do x, e sabemos que a nossa curva fica virada para cima, aí ela fica aqui do lado de cima porque o nosso a é um número positivo. Se o nosso a fosse um número negativo, a curva ficaria voltada para baixo, aqui, ó, do lado de baixo do eixo x, beleza? Sem relar na linha, sem tangenciar a linha do x. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido. Se não entendeu, reveja o vídeo quantas vezes for necessário. Consultem o professor via WhatsApp se houver dúvida. E vamos para a atividade, ó. Mesma coisa dos exemplos que a gente teve. No caso aí, vocês vão resolver toda a equação do segundo grau e depois fazer o gráfico para o professor. Ok, turma? Tenham todos uma ótima semana e até a próxima!